Isaías, capítulo 53, leremos do verso 10 até o verso 12. Apenas o finalzinho, levando em conta que nas últimas semanas lemos todo o capítulo. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe dei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até que nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos para entrar em um período na cidade. A cidade ela tem os seus ciclos, né? E nós vamos entrar agora no período do plantio. As fazendas já estão se preparando, os fazendeiros já estão se preparando para quê? Para poder começar a plantar, já estão preparando a terra, arando. Você passa e já estão jogando os calcários. Está havendo uma preparação, e toda essa preparação ela está baseada em uma expectativa. Primeiro que vem a chuva, e depois do plantio, depois de um período, a expectativa é que tenha uma boa colheita, um bom resultado. Mas o fato é que até que essa semente ela possa germinar, crescer e dar o resultado esperado, cada fazendeiro, cada fazenda vai ter que esperar um período, querendo ou não, eles vão ter que esperar pacientemente para que possa ver todo o resultado do seu trabalho. E meus irmãos, foi assim também na morte de Cristo. Diz a palavra do Senhor que Ele morreu, Ele sofreu, Ele carregou as nossas culpas, Ele suportou com muito empenho a dor de todas as injustiças. E mais, diz o texto que nós lemos, que todo esse trabalho teve o quê? Um resultado. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, e que se trata essa mensagem, os resultados da morte de Cristo para a nossa vida. Nas últimas semanas nós vimos a respeito do preço da salvação, nós vimos que ela custou caro, nós vimos que para que o nosso Senhor pudesse comprar o direito de nos salvar e nos dar a vida eterna, Ele teve que ser rejeitado, Ele teve que carregar os nossos pecados. O castigo, como diz o texto, que nos traz a paz, a reconciliação, estava sobre Ele. Ele trouxe, por meio do seu sacrifício, a reconciliação com Deus. Na semana passada, nós pudemos observar quais foram as reações do nosso Senhor Jesus diante de tamanho sofrimento. Diz que Ele sofreu como uma ovelha muda, em silêncio. Ele aceitou todo o sofrimento como plano, como propósito de Deus para a sua vida, mesmo sendo totalmente injusto aquilo que ele estava passando. E diz que ele manteve a sua integridade até o fim. E hoje nós vamos ver então os resultados. A última parte da profecia do profeta Isaías, ele revela que esses resultados ninguém poderia prever, que a obra do servo alcançaria tamanho resultado. E são resultados aqui que nós vemos perfeitos,
pois ele não falhou. E observe então o primeiro resultado da morte de Cristo em nossa vida. Primeiro resultado, Deus ele provou o seu amor por nós. Você está com a sua Bíblia aberta? Diz que no verso 10 é dito o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo. O verbo aqui que traz essa expressão moer, mostra e revela a intensidade do sofrimento de Cristo. Em outras palavras, ele foi esmagado, os seus sofrimentos foram intensos. A ideia aqui é que o servo sofredor, ele leva um golpe esmagador, ele leva todo aquele peso da ira de Deus. A ideia que nós podemos ver aqui é como se o próprio Pai tivesse disparando a sua mão pesada sobre o seu filho. É o golpe da mão do Pai que Jesus ele leva. E diz ainda que ele não tem ajuda de ninguém, ele suporta isso sozinho. Diz que ele suporta todo o julgamento de Deus sozinho, em silêncio. Diz também, meus irmãos, que esse julgamento era um derramar de toda a ira irrestrita do Pai, do Deus totalmente justo. Ele estava derramando ali sobre o seu filho, esse que nós sabemos muito bem que não possuía nenhum pecado. Isaías demonstra aqui a inocência do servo sofredor nos versículos anteriores. Jesus, meus irmãos, levou a pena, o sofrimento que nós merecíamos. E isto mostra claramente que Deus não apenas permitiu o sofrimento, mas Deus ele planejou esse sofrimento. E não somente planejou, ele aprovou esse sofrimento. Nós sabemos que todas essas palavras, essa profecia, elas foram ditas e escritas 700 anos do nosso Senhor Jesus nascer. Então isso foi claramente planejado pelo Senhor, aprovado pelo Pai. E voltando aqui ao texto, diz que Isaías ele vai expressar qual foi o tamanho desse sacrifício, o que o servo deveria apresentar nesse sacrifício. Diz o seguinte, ao Senhor agradou moê-lo, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. O termo aqui, oferta pelo pecado, talvez seja algo estranho a nós, né? Normalmente nós temos o costume de trazer ofertas de gratidão ao Senhor. Nós oferecemos ofertas de sacrifícios de louvores ao nosso Deus. Mas para aquelas pessoas, o primeiro público aqui do profeta Isaías, eles entenderam rapidamente sobre o que Isaías estava falando. Porque oferta pelo pecado era aquilo que eles levavam no templo. Como disse na semana passada, quando alguém se pecava, às vezes era um pecado na inocência, um pecado na ignorância, eles pegavam um cordeiro, levavam esse animal diante do sacerdote, o sacerdote ele examinava esse cordeiro para ver se ele estava devidamente apresentável ao Senhor, e logo então começava todo o ritual, aonde o pecador colocava simbolicamente, as suas mãos sobre aquele animal, sobre a cabeça daquele animal, e simbolicamente os pecados daquele animal passavam, invertido, os pecados do homem, do pecador, passava para aquele cordeiro, e então aquele cordeiro, ele era morto no lugar do pecador. E é isso que o texto aqui nos apresenta. Ele se refere a esta oferta pelo pecado, pelo pecador. O servo ofereceria a sua própria alma. Mas tem um problema. O problema deles lá no Antigo Testamento é o mesmo que nós enfrentamos hoje, que é pecar várias vezes.
Nós não pecamos uma vez na nossa vida, nós pecamos várias vezes durante toda a nossa vida. E para cada pecado cometido, ele deveria ser oferecido o quê? Um cordeiro. E era por isso que quando você lê lá no Antigo Testamento, várias e várias vezes deveria apresentar um animal em troca do pecado. Aí você vai ler lá que tinha dia que eles ofereciam mais de 100 animais como oferta pela culpa. E aí que é o grande problema e a grande questão, que isso é resolvido pelo nosso Senhor. Diz a palavra do Senhor lá em Hebreus, que o nosso Senhor, Ele morre de uma vez por todas pelos nossos pecados. Ele se apresenta como esta oferta única e suficiente diante do Pai, para satisfazer então a justiça de Deus. É isso que Ele faz. Então Deus, Ele claramente, por meio do servo sofredor, apresenta aquela oferta por meio do servo sofredor, para que então pudesse mostrar claramente que os pecados estavam sendo cobrados e não estavam sendo esquecidos. Mas diz ainda aqui, meus irmãos, que o fato, do servo sofredor, e nós sabemos quem ele é o Senhor Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. O fato dele se entregar revela o quê? Amor. Essa foi a razão dele se entregar. Amor. E quando nós olhamos para a maneira que o nosso Senhor Jesus, Ele morre para cumprir o plano de Deus, o plano de salvação, nós olhamos e sabemos que quem determinou esse plano foi o Pai, quem cumpre foi o Filho, mas o Filho, ele não tem conta no cartório, ele não tem culpa, ele não tem nenhum pecado. E aí quando algumas pessoas olham para esse quadro, falam, peraí, isso é justo? Isso é certo? Alguém que não possui pecado, alguém que é totalmente inocente, ir morrer e sofrer por aqueles que são pecadores? Aí alguns acusam Deus aqui de ser injusto, porque é o que parece, até este ponto, até essa afirmação, parece que Deus é injusto. Mas quando nós avançamos no decorrer da história, nós vemos que não é exatamente isso, mas se trata de amor. Deus não estava sendo justo, Ele estava revelando o seu profundo amor, conforme João nos lembra, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos versículos mais conhecidos, mais decorados e mais maravilhosos de toda a Bíblia. Está mostrando que o Pai, Ele de bom grado, Ele oferece o seu Filho. Ele não foi obrigado, mas Ele quis entregar o seu Filho. Da mesma maneira, o Filho, Ele quis se entregar. Não foi uma obrigação, nem da parte do Pai, nem da parte do Filho, mas sim demonstração de amor. Demonstração de um profundo amor. Conforme também o texto, o apóstolo Paulo, ele olha para todo esse quadro de sofrimento, onde Jesus ele se entrega, e ele entende, a ficha na cabeça dele cai, e ele fala, peraí, Deus está provando o seu amor, conforme Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a maior demonstração, a demonstração mais sublime do amor de Deus, do amor do nosso Criador. E meus irmãos, se o amor de Deus, ele é tão perfeito assim, se o amor de Deus, ele é tão intenso, tão forte, como nós vimos a ponto de Ele entregar o seu Filho, isso deve nos levar a pensar na nossa vida, a pensar na maneira como nós nos relacionamos com Ele. Por quê?
naquele momento, ele mostra a maior prova de amor. Ele entrega o seu filho morre. E morre pelo quê? Pelos pecados. Mas a sensação que nós temos quando nós pecamos é de quê? De afastamento. Volta e meia nós pecamos, nós erramos e nos sentimos culpados. Nos sentimos tão culpados que nos afastamos de Deus. Nós nos sentimos indignos a ponto de entender que, peraí, eu pequei hoje e o pecado foi tão grande que eu não posso ir para a igreja, eu não posso ir ao culto ao Senhor, eu não posso levantar as minhas mãos para adorar ao Senhor. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para essa prova de amor, a maneira como o filho ele se entrega, nós vemos que nem mesmo o pecado pode nos afastar do amor de Deus. Como o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? Quem? Será morte, perseguição? Será algum tipo de dor, de culpa? Nem mesmo estas falhas podem nos afastar do amor de Deus. E isso traz o que para o nosso coração? Descanso. Traz descanso. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos confiar porque nós sabemos que esse amor que Deus tem por nós é um amor incondicional, mas também é um amor inabalável. Nada pode abalar, não há nada que você possa fazer, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que pode abalar o seu relacionamento com Deus, possa fazer de alguma maneira que Deus não te ama mais, que Deus ele diminua o seu amor por você. Não há nada. E meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é para você ter umas expressões alegres, felizes. Isso é para você levantar a mão e falar: Senhor, obrigado, Senhor, eu te dou graça porque o Senhor me ama de maneira tão perfeita. Isso é para provocar no nosso coração sentimentos de gratidão, sentimentos de adoração ao nosso Deus, porque nós não podemos e não conseguimos mantermos fiéis, totalmente fiéis a Ele. Mas há uma segunda lição ainda nesse texto, nessa primeira verdade, que fala sobre confiarmos nos planos de Deus. Deus, nosso Deus, ele é um Deus soberano. Ele planejou, aqui em Isaías 53, ele está revelando aquilo que ele planejou antes da eternidade. E os planos soberanos de Deus continham o quê? Dor, sofrimento, de pessoas que mereciam, não, pessoas que não mereciam, que foi o seu próprio filho. O sofrimento de Cristo, meus irmãos, foi planejado e aprovado por Deus. Isso, meus irmãos, deve nos lembrar que nada em nossas vidas acontece sem propósito. Cada dificuldade, cada perda, cada injustiça não saiu do controle de Deus. Está sob o controle de Deus. E diz mais a palavra do Senhor, que todos esses sofrimentos, todas essas perdas, todas essas adversidades, elas vão o quê? Contribuir para o nosso bem. Contribuir para o nosso bem, é isso que o apóstolo Paulo, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele conseguia sair pregando a palavra, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo preso, mesmo sofrendo perseguições cruéis, é porque ele sabia que todas aquelas perseguições, todas aquelas situações e adversidades, Deus iria de alguma maneira usar para o seu bem. E aí ele declara em Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Então, o primeiro resultado da morte de Cristo na nossa vida é provar o amor de Deus. Esse amor maravilhoso, constante, firme. Mas há um segundo resultado que nós vemos aqui no texto. O segundo resultado da morte de Cristo em nossa vida é a justificação. Deus nos justificou em Cristo. Observe aí no versículo 11, ele usa exatamente essas palavras. É dito o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A palavra aqui para justificar, ela é uma linguagem forense. Olha só que bonito, né? É uma linguagem judicial, que normalmente é usada no ambiente de tribunal, no ambiente jurídico. E ela significa justamente declarar alguém justo, declarar alguém correto. E Deus, meus irmãos, nos declara justos, não por causa dos nossos próprios méritos, não por aquilo que nós fazemos em favor dele, não por aquilo que nós fazemos em favor das outras pessoas, as boas ações que nós temos diante de toda a sociedade, mas Deus nos declara justo por causa de Cristo, por causa daquilo que Cristo faz na cruz. Ele diz aqui o texto: porque ele as iniquidades deles levará sobre si. Ele assume a nossa culpa, ele assume a nossa pena, o nosso crime. E ninguém mais faz isso. Por isso que o amor dele é maravilhoso. Por isso que a obra de Cristo, ela é maravilhosa e tremenda. E para entendermos um pouco mais, imagine que você está diante do juiz, do grande e poderoso juiz. O juiz, ele começa a analisar os crimes que você cometeu, os pecados que você cometeu durante toda a sua vida, e ele encontra provas suficientes que dá mais de 70 terabytes. Tudo contra você. Ele analisa tudo, porque esse juiz, ele é capaz de analisar todas estas provas. A sentença sai. Qual que é a sentença, o resultado? Condenação. Não há outra maneira, não há outra resposta, decisão que um justo juiz poderia tomar diante de verdadeiras provas. Você quebrou a lei, quebrou insistentemente, de forma rebelde, e a única sentença que você merece é a condenação. E você então vai ter que aceitar isso. Mas agora você acaba de receber essa sentença. Entra Jesus no tribunal. Ele diz: juiz, eu sou advogado do réu. Eu sei que eu devo defendê-lo, mas contra essas acusações não tem argumento que eu possa dar. Ele realmente é culpado. Mas, apesar disso, eu vou assumir o lugar dele. Então Jesus, ele assume o seu lugar. O juiz analisa a questão, o juiz olha para um lado, olha para o outro, e aí o juiz começa a olhar para você. Sabe aquele olhar penetrante, aquele olhar que vai dentro da nossa alma e começa a estremecer, e você começa então a entender: realmente eu mereço. E ele começa então a lembrar todos os pecados que você cometeu, todas as suas culpas, todos aqueles pecados que você escondeu de todo mundo. Ele começa a analisar todos os seus pensamentos. Então ele fica em silêncio. Agora ele vai dar uma nova sentença. Livre, justo, pode libertar, porque outro tomou o lugar desse
criminoso, desse culpado. Imagine você, nesse tribunal, recebendo essa absolvição. Não serei mais culpado. Imagine o peso que sai das suas costas nesse momento. Imagine toda aquela culpa indo embora. Eu sou livre? Sim, você é livre. Eu posso ir, eu sou inocente? Sim, você é inocente. Eu não vou te tratar mais como um criminoso. Não há mais condenações, não há mais acusações contra você. Com certeza nós sairíamos de lá alegres, felizes, saltitantes de tanta gratidão. Mas quando nós falamos de justificação, essa parte onde o justo, alguém, ocupa o nosso lugar, toma o nosso lugar, é apenas a primeira parte da justificação. Tem uma segunda parte, e ela é muito mais maravilhosa. A segunda parte é quando o juiz, ele pega todo o registro de Cristo, toda a sua obra, toda a sua vida perfeita, uma ficha totalmente limpa. Ele pega aquela ficha e ele entrega na sua mão. Ele acredita toda essa justiça, todas as boas obras e obediência dele na sua conta. E então o juiz, que é o nosso Senhor Deus, ele declara: a partir de agora, você é alguém perfeito diante de mim. A partir de agora, eu não te tratarei, não olharei mais para você conforme os pecados que você cometeu. Eu vou olhar para você como alguém perfeito, totalmente amável, totalmente sem nenhum crime, sem nenhum pecado. Esta é a justificação. Esta é a gloriosa justificação. A nossa culpa ela é removida, porque Cristo a leva, e toda a justiça dele nos é imputada, e nós somos vistos agora diante de Deus, como se tivéssemos cumprido perfeitamente toda a lei de Deus, mas não por mérito próprio, não porque a gente comprou, alcançou por esforço, mas por causa de Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. E é por isso, exatamente por isso, que nós podemos descansar o nosso coração, porque Deus, Ele nos aceita. Ele nos aceita, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas faltas de perdão, das nossas amarguras, dos nossos pecados. Ele nos aceita, independente daquilo que nós fazemos. E Ele faz isso por causa de Cristo. E novamente eu repito, não há nada que você possa fazer a mais para ser aceito por Deus, e não há nada que você possa deixar de fazer para não ser aceito por Ele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é o que Deus, Ele mostra na sua palavra. E então, quando a sua consciência te acusar, então, quando um certo espírito maligno te acusar e lançar pensamentos na sua vida: ah, você não merece, você não é isso, você... Fala, não, olha só, Jesus Cristo morreu por mim, pode parar, eu sou aceito por Deus, por causa de Jesus Cristo, do jeitinho que eu sou, com as minhas rugas, com os meus defeitos, com os meus pecados, porque quando Ele olha para mim, Ele vê alguém perfeito. Eu tenho a ficha de Cristo na minha mão. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe. E se Cristo nos aceitou plenamente, da maneira que nós estamos, da maneira que nós somos, com os nossos defeitos, nós então precisamos nos perguntar: por que nós temos dificuldade de aceitar os outros? Por que nós temos dificuldade de perdoar os outros, de aceitar as pessoas como elas são?
se nós recebemos essa tamanha graça. É assim que Deus nos trata. É assim que nós devemos tratar uns aos outros. Nós devemos aceitar as pessoas do jeito que elas são, os seus defeitos. Devemos buscar ter paciência com elas. Devemos estender esta maravilhosa graça que nós recebemos às outras pessoas. Devemos fazer isso, meus irmãos. Isso é verdadeiro amor. Isso é amar as pessoas. Isso deve ser demonstrado também no nosso ambiente de igreja, com os irmãos da fé. A Bíblia fala que aquele que não ama o seu irmão, ele na verdade ainda está nas trevas. Ele está ainda sob juízo. Ele ainda não foi transformado. E agora, aproveitando o momento e esse gancho maravilhoso sobre amor ao irmão, como pastor, eu quero ensinar a igreja. Então essa palavra é só para a igreja, Meus irmãos, pense comigo. Quando chega alguém na sua casa, uma visita, como que você trata essa pessoa? Você dá um abraço, você pergunta se ela quer água, você começa a conversar com aquela pessoa. Quando tem mais pessoas na casa, o que a gente faz? Vai lá fazer sala para o fulano, né? Deixa a pessoa sozinha. Nós temos essa dificuldade, nós recebemos a pessoa em casa e nós não queremos que a pessoa se sinta mal. Nós tratamos ela da melhor maneira possível. Levamos o prato, levamos o copo, lavamos. Não, não precisa lavar as louças, não, eu lavo. Fica tranquilo, fica em paz. O que você quer? Você quer um chazinho? Não, você quer que eu compre alguma coisa lá no mercado? Você está com fome? Você quer tomar um banho? Toma banho. Você quer descansar? Eu vou. É assim que nós tratamos as nossas visitas. Agora, pense nas pessoas que vêm à nossa igreja. As pessoas que visitam a nossa casa. Como nós estamos tratando os nossos visitantes? Como nós estamos recebendo as pessoas que estão entrando por essas portas? Para saber como nós devemos tratar essas pessoas, é só pensar como você gostaria de ser tratado. Como você gostaria de ser, quando você chegasse num lugar aonde você não conhecesse ninguém, aonde você não tivesse amizade com ninguém, aonde as pessoas provavelmente eram todas estranhas para você, como você gostaria de ser recebido? Você não gostaria que as pessoas chegassem até você e te cumprimentassem? Você não gostaria que as pessoas puxassem assunto com você, perguntassem e se interessassem pela sua vida? Você não gostaria que a pessoa chegasse para você e falasse: me dá o seu número aí que me dá seu nome completo, me dá seu número de telefone, eu vou orar por você. Semana que vem a gente tem culto de novo. É isso que você gostaria de receber, de ser acolhido, de ser abraçado. E é isso, meus irmãos, que cada pessoa que nos visita no decorrer, eles querem receber. Eles querem ser abraçados. Os jovens querem, se enturmar. Cada pessoa quer se sentir de fato especial. E é assim, meus irmãos, que nós devemos tratar os nossos visitantes. Chegar, um visitante, vá, cumprimente, ofereça assistência. Tem água ali atrás, tem banheiro se você precisar, eu vou com você. Perguntar onde a pessoa mora, chamar para tomar um chá, um chimarrão, um tererê. Vamos marcar um dia para a gente fazer alguma coisa. Vamos marcar um dia, eu quero conhecer você. É isso, meus irmãos, é essa lição que eu queria ensinar para a igreja. Colocar o amor de Cristo em ação. E vocês não sabem o resultado disso. Eu posso contar da minha própria vida. Quando eu cheguei na igreja presbiteriana, eu fui extremamente acolhido e abraçado. E fez toda a diferença para eu e para minha esposa permanecermos naquele local. Eu amava o pastor. Eu gostei lá um pouquinho, que eu era pentecostal, Então eu gostei só um pouquinho do louvor. Eu gostei só um pouquinho da liturgia. Achei
tudo muito parado, muito diferente do que eu estava acostumado. Mas os irmãos me acolheram, os irmãos foram lá em casa. Minha mãe está aqui de prova, né? Subiram um barrancão lá de terra, chovendo, lama. Eles foram lá, eles iam, eles insistiam, mandavam mensagem. Isso fez total diferença. Eu queria ensinar, incentivar, encorajar a igreja a fazer o mesmo, meus irmãos. Mas voltando aqui ao texto, até que nós vimos dois resultados da morte de Cristo em nossa vida. Primeiro, Deus provou o seu amor para conosco, para nós. Ele provou que nos ama. Ele entregou o seu Filho por você, por mim. Segundo resultado, ele nos justificou. Em outras palavras, ele declarou que você é alguém justo diante dele. E por fim, o terceiro resultado é que Deus nos deu a Cristo como seu povo. Nós vemos essa verdade no versículo 12. Isaías, como eu disse, ele está terminando o seu poema. Ele está fechando esse entendimento do servo sofredor. E aí ele diz o quê? Por isso. Por isso é um termo que leva à conclusão. Ele está mostrando claramente. Eu vou terminar. Depois de descrever todos os sofrimentos, toda a morte sacrificial, toda a morte substitutiva do seu servo, ele agora vai mostrar então qual que é a recompensa que esse servo vai ter por esse trabalho. Qual é a glória, de que maneira ele vai ser exaltado por causa do seu sacrifício. Então ele usa agora uma linguagem militar. Ele diz o seguinte, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Esse versículo aqui significa muitas coisas, mas eu quero focar aqui nessa pequena palavra, despojo. O que é isso? Despojo, meus irmãos, eram os bens, os gados, as riquezas, as armas, que quando havia uma guerra, o exército vencedor, ele tomava isso dos seus inimigos, como parte da sua vitória. Então ele levava prisioneiros, levava todos os bens. É como a gente vê no nosso campeonato, até hoje a gente usa esse estilo de recompensa, né? Campeonato de futebol, sempre o time campeão, vencedor, ele leva o quê? A taça, né? Ele leva aquela taça de ouro, que é o despojo dele. É a prova, é a recompensa dele por ter vencido todos os jogos. Isso acontece em várias modalidades. Mas no contexto aqui de Isaías 53, é o servo que recebe essa recompensa. É Cristo que é o grande vencedor. E a palavra de Deus fala, num contexto bem maior, que qual foi a luta de Cristo? Ele vence a cruz, ele vence Satanás, ele vence a morte, a humilhação. E qual a recompensa dele? A recompensa dele não é uma recompensa de fama, ele não recebe dinheiro, ele não recebe ouro, não recebe somente poder humano, porque nós sabemos que ele recebe. Agora todo nome, toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Agora todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Mas uma recompensa que tem muito a ver conosco é que agora ele recebe um povo. Ele recebe a igreja, aqueles que são redimidos, aqueles que são resgatados, comprados de novo por meio do seu sangue. É a mesma ideia que o apóstolo Paulo traz lá em Colossenses, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo fala exatamente isso a respeito de nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Mas para que isso fosse possível, para que ele pudesse resgatar esse povo, Isaías fala que ele vai ter que fazer um alto sacrifício. Ele faz questão de repetir.
Ele diz, olha, o tamanho do sofrimento desse servo, a luta dele foi intensa. Ele diz, porquanto derramou a sua alma na morte. Em outras palavras, ele não foi forçado, ele não sofreu uma injustiça dos romanos, ou até mesmo do sistema religioso do judaísmo. Diz que ele, de forma voluntária, ele se oferece, assim, ele se entrega. E ele entrega o quê? As suas posses, a sua casa, o seu dinheiro, aquilo que lhe pertencia. Não, ele entrega tudo, ele entrega toda a sua vida, ele vai até o limite máximo, como o texto que a gente leu, ele é obediente até a morte, e morte de cruz, uma morte amaldiçoada. É isso que ele faz, ele entrega, ele derrama a sua alma até a morte. E quando nós olhamos para as palavras do nosso Senhor Jesus, ele deixava isso sempre claro, que o seu sacrifício seria um sacrifício voluntário, ninguém o forçava a nada. Lá em João 10, no capítulo 10, versículo 18, ele diz assim, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. É esse o nosso Senhor, um vencedor, meus irmãos. E ele se entrega, ele paga o preço para nos resgatar do império das trevas. E saber disso, meus irmãos, saber que Jesus, lá em Filipenses, no capítulo 2, ele abre mão de tudo, ele abre mão da sua glória, ele abre mão dos seus próprios direitos, ele abre mão do seu conforto, ele abre mão até da sua própria vida, meus irmãos, por amor absoluto a nós. Saber disso deve nos mover a algo, deve gerar em nós, pelo menos uma reflexão, deve gerar em nós pelo menos, deve nos levar pelo menos a pensar, como que eu posso ser indiferente a esse amor? Como que ouvir falar desse amor não mexe comigo? Como eu posso ser indiferente? Como que eu posso tratar a cruz como algo comum? Não é comum. Não é. E mais, como eu posso desprezar o culto àquele que morreu por mim? Como eu posso desprezar a mesa do Senhor, que simboliza o seu sangue, o seu corpo, que foi dado por mim? Como eu posso achar isso comum, dispensável, sem valor? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos lembra, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo entendeu o preço que foi pago. O apóstolo Paulo entendeu o que Jesus exigia dos seus discípulos. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Qualquer um que amar o seu pai, sua mãe, seu filho, a sua mulher, o seu esposo, mais do que a mim, não é digno de mim. Amados irmãos, quando o Senhor, Ele nos chama, nós cremos, nós entendemos que fomos comprados. Deus nos deu a Cristo, nós pertencemos a Ele. Não tem como nós não amá-lo de todo o nosso coração. E é isso que Ele exige, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos amar o nosso Senhor sobre todas as coisas. Jesus deve ser a pessoa mais importante da sua vida. Pessoa mais importante. O ser mais importante. E tudo que envolve Jesus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. O próprio Senhor Jesus disse isso. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Todas essas demais coisas que Ele explica lá
será acrescentada, amados. Igreja do Senhor, redimidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. É tempo de nos despertarmos, é tempo de despertar o nosso amor pelo Senhor, esse amor que é devoto, esse amor que é intenso. Nós precisamos amar o nosso Senhor Jesus com todo o nosso coração, antes de tudo, antes de todas as coisas. Nada deve ser tão custoso para nós, a ponto de trocarmos o nosso Senhor por 30 moedas de prata, negarmos o nosso Senhor. Mas apesar de fazermos isso, conforme eu disse, o Senhor Jesus ainda não as aceita. Apesar de você muitas das vezes o negar, quando você chega aqui na igreja, ele não fica assim, você voltou, né? Pecador, pecadora. Não, ele fala, que bom que você está aqui, é muito bom ver você aqui, agora você pode me louvar. Agora você pode me adorar. Eu quero que você esteja aqui. Eu estou muito feliz porque você está aqui. Esse é o nosso Senhor, meus irmãos, bondoso, fiel, maravilhoso. Mas a sua bondade, a sua fidelidade e graça não pode nos levar a uma vida sem responsabilidade. Ame ao Senhor Jesus, meus irmãos. Ame ao Senhor Jesus. E a pergunta que fica é: como eu posso, então, responder a esse amor? Como eu posso responder a tamanho sacrifício na minha vida, de forma prática? Como eu posso colocar Jesus como centro de tudo, o centro das minhas decisões, o centro do meu tempo, o centro das minhas prioridades? Nada é e não pode ser mais importante que Jesus e o seu reino na minha vida. Que a nossa vida, meus irmãos, seja uma resposta diária a esse amor incomparável, esse viver para Cristo, esse amar a Cristo e honrar Ele em tudo. É isso que o Senhor quer. Em segundo lugar, meus irmãos, sabemos que esse amor é maravilhoso, esse amor é tremendo, esse amor, ele é incondicional, ele é intenso, ele é forte. Aquilo que Ele fez é grandioso demais, é um grande presente que nós recebemos. Como nós podemos nos calar diante de tamanho amor? Como nós podemos não falar desse amor para as pessoas? Normalmente, quando nós ganhamos uma bênção muito grande, não é verdade? Assim, a gente ganha, às vezes, ganha um carro, nós passamos na faculdade, ganhamos uma bolsa, trocamos de emprego, ganhamos algo que nos deixa feliz. O que nós fazemos? Nós contamos. Nós ficamos todos assim, doidos para contar. Já sabe a novidade? A nossa língua coça. Sabe a novidade? Eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, deu certo. É assim que nós queremos contar para os nossos amigos, as pessoas que estão mais próximas. Deu certo aquilo, eu estou feliz, deu certo, graças a Deus. E meus irmãos, como nós podemos nos calar, como nós podemos nos envergonhar de contar a respeito do nosso Senhor às pessoas? Nós, se fomos alcançados por esse amor, nós temos esse grande, não vou falar nem responsabilidade, esse grande privilégio de anunciar às pessoas o que Ele fez. É um grande privilégio. Nós não podemos nos esconder, não podemos nos silenciar, calar o Evangelho. Nós devemos falar de Jesus, contar daquilo que Ele tem feito na nossa vida, falar para as pessoas: eu estou feliz com Jesus, Jesus me aceita do jeito que eu sou, e se você vir para Ele, Ele vai te aceitar também. Se você crer nele, Ele vai te aceitar. Ele não lança ninguém fora, Ele não rejeita ninguém. Todo mundo que vai a Ele para buscar a vida eterna, para buscar a salvação, Ele está de braços abertos para receber. É isso que Ele fez na nossa vida, e não é pouca coisa não, é muita coisa, é muito, meus irmãos. Isso é maravilhoso, isso é tremendo para a nossa vida. Devemos chamar as pessoas, falar: você precisa crer em Jesus, você precisa ter fé em Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque Ele está oferecendo perdão, e Ele quer te salvar. E por fim, meus irmãos, esse texto ele nos mostra, Isaías 53 nos mostra claramente: a morte de Cristo não foi vã, não foi justa, foi um preço muito alto, muito caro, mas produziu
muitos benefícios. Esses benefícios não foi somente para ele, porque quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo, foi um texto que a gente leu na liturgia. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou. Isso agora é só referente a Jesus Cristo. Foi a recompensa dele, foi o trabalho que ele executou, seu salário, porque Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, dono, para a glória de Deus Pai. Esta é a recompensa do servo. A outra recompensa que envolve nós é que ele mostrou e provou para o seu povo que ele se importa, que ele nos ama, ele justificou o seu povo. Esse foi o segundo benefício, declarou que o seu povo agora estava livre, perfeito e aceito diante de Deus. E o terceiro benefício que nós vimos, ele nos deu a Cristo como seu povo. Ele nos deu. Nós somos esse povo redimido. Nós pertencemos ao Senhor. Nós participamos da família de Deus. Somos adotados como seus filhos. Nós temos acesso e intimidade com o nosso Deus. Isso é o que Ele fez por meio da sua morte. Por isso, meus irmãos, a morte de Cristo não foi um evento isolado, um evento distante que aconteceu. Não, aconteceu 2000 anos atrás. Não, os efeitos dela nos alcançam hoje. Os efeitos dela são eternos, reais e experimentável. Essa aqui é uma palavra que a gente não analisa com a mente. Isso aqui não são mentes de informações, nós sentimos no coração esse amor pelo Senhor. Nós o adoramos, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós recebemos esse perdão que é garantido. Nós agora pertencemos a Jesus. Que a resposta da nossa boca nessa noite, meus irmãos, seja de rendição, seja de aceitação. Que a resposta da nossa boca no decorrer, por causa desse sermão, por causa dessa palavra, seja de gratidão ao Senhor. Ele que nos amou primeiro, Ele que foi até o fim. E hoje, meus irmãos, nós podemos dizer com toda alegria, com toda liberdade, que Cristo é o meu Salvador, Ele é o meu justo, Ele é o meu Senhor. Resposta, meus irmãos, a essa mensagem, eu queria convidar você a aplicar esta palavra. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, declarar com todo o nosso coração que o nosso Senhor é o único digno de receber a nossa adoração, a nossa entrega, o nosso